Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Momento Next. Eu sou Michele, da Unibrad, a Universidade Corporativa Bradesco, e tenho a honra de recebê-los aqui hoje para mais um Momento Next no Espaço Next. Para você que nos assistiu online, obrigada pela sua participação. Você vai assistir essa apresentação na íntegra e pode enviar suas perguntas que serão respondidas pela nossa palestrante. O Bradesco Next, esse espaço, conceito em tecnologia, nesses quase 2 anos de existência, já recebeu mais de 190 mil visitantes. E você que assiste online pode também fazer um tour para conhecer o espaço virtual, que é encantador, ou aproveitar quando estiver em São Paulo e nos fazer uma visita. Você pode, pelo seu aparelho, pelo sistema iOS ou Android, baixar o aplicativo Bradesco Next, assistir todas as palestras que já aconteceram aqui no espaço, com transmissão também pelo site do Bradesco, www.bradesco.com.br. Nós sempre trazemos temas interessantes, inovadores e que tratam das nossas vidas profissionais, das nossas relações. E hoje a noite será muito especial. Afinal, nós trataremos de um tema inteiramente importante. Falaremos sobre produtividade nos tempos atuais. Para falar sobre isso e nos dar dicas preciosas, nós trouxemos uma parceira da Unibrad, que é a Flora Alves. A Flora nos ajuda com o desenvolvimento de soluções de treinamento voltados para a liderança, jogos de negócios, gamification, e hoje ela vem compartilhar conosco sua especialidade no tema produtividade. Flora, seja muito bem-vinda. Desejo a todos uma excelente palestra e não se esqueçam de registrar suas perguntas, pois elas serão todas respondidas. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você, Michele. Muito boa noite. Boa noite a você. Boa noite a quem está nos assistindo pela internet e uma boa noite super especial, com um agradecimento muito grande a cada um de vocês que reservou um tempo na agenda e na vida de vocês para estar aqui com a gente. E você que está aí nos acompanhando pela internet é tão importante quanto cada um daqueles que estão aqui conosco hoje. Antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Unibrad. Eu vejo que uma iniciativa como essa faz com que a gente cada vez mais acredite que o Brasil pode dar certo. Nós estamos aqui reunidos uma noite de quinta-feira, numa cidade como São Paulo, respirando para pensar na nossa própria produtividade, naquilo que nós podemos fazer de melhor nas nossas vidas, e isso é encantador. Por isso, meu muito obrigado ao Bradesco, a esse espaço inovador que nos convida a estarmos juntos para trocar conhecimento. Muito obrigada a todos vocês. Bem, hoje eu estou aqui com vocês para discutir esse tema. E o meu nome, como a Michele já apresentou a vocês, é Flora Alves. E eu sou sócia de uma consultoria que fala sobre aprendizagem corporativa. Só que fala sobre aprendizagem corporativa com um toque muito especial, que tem tudo a ver com a nossa vida dos dias de hoje. Nós falamos sobre aprendizagem corporativa focada em performance. E o que é ter performance nos dias de hoje? O que é dar conta de tudo aquilo que faz parte da nossa rotina no dia de hoje. Eu tenho certeza que nós somos pessoas muito semelhantes. E eu trouxe um pouquinho para vocês daquilo que é o meu dia a dia, para falar para vocês sobre uma reflexão que possa nos levar a pensar o que é a produtividade e performance nos dias de hoje. Nós ouvimos muito falar de performance. Muitos de nós somos solicitados todos os dias a fazer mais com menos, melhor e mais rápido. Mas do que é que a gente está falando, afinal? O meu convite é para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Mas, sobretudo, eu quero te convidar para fazer uma reflexão sobre o conceito de gestão da energia versus a gestão da rotina e do tempo. Será que não é tão importante quanto gerir o tempo, gerirmos a nossa energia? Será que se nós dermos conta de gerir a nossa energia, nós teremos um resultado melhor no nosso dia a dia, com mais equilíbrio? É um pouquinho disso que nós vamos discutir juntos hoje. Nós também vamos abordar alguns aspectos sobre o uso da tecnologia. Afinal, nós estamos aqui num espaço que tem tudo a ver com tecnologia. E eu tenho a mais absoluta certeza de que a maior parte de nós, nesse momento,
está acessando o seu smartphone, está compartilhando, está curtindo e está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E é preciso que a gente use, sim, a tecnologia, sobretudo a nosso favor. Muitas vezes o uso da tecnologia pode, ao invés de nos ajudar, nos atrapalhar. E é um pouquinho disso que eu me proponho a discutir com você hoje. E a minha ousada percepção é que eu consiga promover com você a busca pelo equilíbrio e o resultado. Eu acho que esse é um grande desafio. Frente ao cenário no qual todos nós estamos inseridos, com tantas informações, com tanta tecnologia, com tantos diferentes papéis, como é que nós podemos buscar o nosso melhor equilíbrio entre tudo aquilo que nós precisamos fazer? E aí eu vou ousar dizer que muitos de nós temos diversos papéis no nosso dia a dia. Eu trouxe um pouquinho para vocês daqueles que são os meus papéis. E eu gostaria de saber daqueles que estão aqui e gostaria de convidar aqueles que estão na internet também para refletirem sobre a sua multiplicidade de papéis. Bem, como eu já disse a vocês, eu trabalho na área de treinamento. Por conta disso, eu me conecto o tempo inteiro. Eu preciso fazer muita pesquisa, eu preciso estudar muito. Cada um de nós só consegue ser melhor se a gente tiver consciência de que não sabemos nada, que precisamos, na verdade, pesquisar e aprender mais a cada dia. Por conta disso, eu preciso viajar muito. O meu trabalho envolve um deslocamento muito grande, tanto na entrega dos meus projetos, quanto na busca do meu próprio desenvolvimento pessoal. Ou seja, esse é mais um papel na minha vida. Seguindo, eu gosto muito de ler. E aqui eu não estou nem dizendo ler coisas relacionadas ao meu trabalho. Eu gosto de ler de forma geral. Eu gosto de ler, inclusive, livros infantis, que nos convidam a muitas reflexões interessantes. A gente aprende muito com as crianças, não é verdade? Além disso, eu adoro despender parte do meu tempo junto com a minha família. E eu aposto que cada um de vocês também gosta muito disso. Estou certa ou errada? É isso? Isso é verdade, gente? Só que a gente tem alguns papéis que estão relacionados ao nosso trabalho também. E no nosso trabalho, nós muitas vezes somos colaborador, em alguns momentos, líderes em outros momentos. Em outros momentos, estamos ainda envolvidos em projetos específicos, fazemos partes de time ou de projetos nos quais estamos envolvidos. E assim é a minha vida também, assim como a de vocês. Ah, não dá para esquecer os nossos amigos. É preciso reservar um tempo na nossa agenda para que nossos relacionamentos com os nossos amigos estejam em dia também. Podemos concordar com isso por enquanto? É só isso que a gente faz na vida ou tem mais? Tem mais, né? Não para por aí. Seguindo, eu adoro andar de bicicleta. Aliás, aquela ciclofaixa nos domingos na Avenida Paulista é tudo de brá, não é verdade? Isso faz parte da minha vida também, pelo menos nos domingos. Seguindo, gosto de tocar violão. Nós estamos no mês de abril, vocês podem perceber que eu não sou assim tão jovem, e faz 1 ano que eu comecei a tocar violão. E eu estou muito feliz, porque agora, antes de vir para cá, eu dei uma olhadinha no número de músicas que eu já consigo tocar, gente, 19, em 1 ano. Isso é muito bom, não é verdade? Seguindo, quem me conhece mais de perto sabe que eu também adoro uma cozinha. Quem gosta de família e gosta de passar parte do seu tempo com os amigos, naturalmente acaba gostando de cozinhar, porque essa é uma forma também de você reunir os amigos. E eu não posso esquecer uma última partezinha que faz parte de mim. Eu gosto muito de estar envolvida em alguns projetos voluntários. Acho que a gente só vai conseguir ter um país melhor se a gente tiver consciência de que cada um de nós pode fazer um pouquinho mais. Vocês concordam comigo? E aí, pessoal, cabe tudo isso na agenda de vocês? Cabe? Quantas horas tem o dia? 24 horas, não é isso? Bem, isso é parte do que eu faço. E eu posso dizer para vocês que cabe sim. Coube sempre? Talvez não. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo a lidar com a gestão da minha rotina para que eu conseguisse ter mais produtividade. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Eu sei que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando pela internet e algumas respostas vão aparecer no decorrer do nosso bate-papo, mas muitas perguntas também. Portanto, a gente está aqui à disposição para trocar com todo mundo, fazemos parte do mesmo universo, estando fisicamente juntos aqui ou não. Eu quero te convidar para uma coisa. Pensa por alguns segundos, tendo como ponto de partida esse painel, nas coisas que você faz no seu dia a dia, na sua vida. Pensa naquilo que para você é o mais importante. Dá uma olhada em tudo isso. Para você, o que é que significa mais na sua vida, tendo isso como exemplo? Esses são apenas alguns exemplos daquilo que é a minha rotina. Pensou?
Conseguiu pensar nisso? É fácil pensar nisso, né? De repente, a gente, quando pensa naquilo que é mais importante, vem rapidamente. Agora, a minha próxima pergunta é, tendo como base aquilo que é mais importante na sua vida, no dia de hoje, eu gostaria que você me respondesse quanto tempo da sua vida você tem dedicado àquilo que você acabou de pensar, aquilo que você considera o mais importante na sua vida. Quem poderia compartilhar comigo? E aí? Dá coragem? Sim ou não? É pouco ou é muito? Pouco. Por que será que a gente faz isso? Por que será que a gente tem coisas tão importantes na nossa vida e, de repente, a gente não dedica talvez o tempo que gostaríamos de dedicar para aqueles aspectos que nós acreditamos que sejam os mais importantes? Será que isso tem a ver com o mundo no qual nós estamos inseridos hoje? O que vocês acham? Sim ou não? Tem a ver com as nossas rotinas? Quem viaja muito, quem se desloca muito fica longe da família, tem que dedicar muito tempo ao trabalho. E isso, pessoal, é a nossa realidade. Não dá para ser diferente. Entretanto, muitas vezes a gente faz algumas confusões. Muitas vezes a gente acredita que essa demanda que faz parte do nosso dia a dia, fazer mais com menos, significa que a gente não possa distribuir o nosso tempo de uma forma talvez mais inteligente, mais alinhada com aquilo que é importante para nós. Por isso, cada uma das nossas escolhas são fundamentais e são essenciais. Por isso, as nossas escolhas precisam estar alinhadas com a nossa missão de vida antes de qualquer coisa. Não dá para falar de gestão da rotina sem pensar naquilo que é importante para cada um de nós. Aquilo que é importante para cada um de nós deve funcionar, na verdade, como um norteador. Deve ser algo que nos leve a fazer sentido, a fazer coisas que tenham sentido na nossa vida. Levados a fazer mais, com menos, mais depressa e melhor, muitas vezes nós acabamos acreditando que trabalhar mais é ser mais produtivo. Vocês já ouviram dizer que trabalhar mais é ser mais produtivo? Sim ou não? E o que é que vocês acham? É? Sim ou não? Não? Estou vendo umas cabeças balançando assim, não consigo ver as cabeças de quem está na internet, mas eu estou imaginando. Muitos de nós, ainda que nós possamos pensar que trabalhar mais não significa ser mais produtivo, nós acabamos trabalhando muito mais, levados pela ânsia de atender ao relógio, que está sempre nos cobrando. A verdade é que todos nós hoje somos cobrados por apresentar uma melhor performance. Esse termo tem feito parte da nossa vida. Hoje faz parte da vida de todos nós sermos cobrados por performar melhor. Mas o que é performance, pessoal? Performance é fazer mais? Sim ou não? Me ajuda. Fazer bem aquilo que precisa ser feito. Fazer bem necessariamente significa mais rápido, será? Não? Podemos fazer mais devagar? Sim ou não? Sim? Às vezes sim, nem sempre, não é verdade? Às vezes somos cobrados por fazer ainda mais rápido, né? Eu gostaria de convidar você para uma reflexão sobre o termo performance. O que é performance? A gente diz, né? Performar, sou cobrado por performar. Performance, na verdade, é um termo que nós emprestamos das artes. E quando você vai olhar o significado da palavra performance, você faz algumas descobertas muito interessantes. Performar significa fazer algo que você aprendeu, colocando nisso o seu toque pessoal, fazendo de uma forma diferente, trazendo aquilo que é a sua especialidade, a sua essência, e não necessariamente exatamente aquilo que o outro fez. Por isso, performar significa também ter criatividade, que é uma outra competência tão cobrada de nós nos dias de hoje. Quando eu digo que eu preciso performar melhor, significa que eu preciso me entregar melhor a tudo aquilo que eu faço, para que isso tenha resultado. E me entregar melhor a tudo aquilo que eu faço, não necessariamente significa me entregar o tempo todo a uma única coisa, e muito menos com muita velocidade. Significa fazer com qualidade, significa fazer com foco, para que você evite alguns ladrões do tempo, como, por exemplo, o retrabalho. Detalhando um pouquinho melhor essa coisa de performance, muitos de nós, na ânsia de performarmos melhor, na ânsia de darmos conta de todos os nossos papéis, nós acabamos nos sentindo mais ou menos assim.
A gente acaba pensando, quando falamos em gestão da rotina e em performance, é muito comum a gente acreditar que quem manda em nós é o relógio. Que aquilo que precisa ser feito precisa necessariamente ser controlado pelo tempo. E, na verdade, eu gostaria de convidar você a pensar que os ponteiros do relógio, eles podem fazer parte, sim, da sua gestão da rotina. E eles devem, sim, ser os seus companheiros para acompanhar a forma como você desenvolve uma tarefa. Entretanto, muito mais importante que o relógio é você entender qual é a sua bússola. Ou seja, aquilo que dá sentido para o seu tempo. Por isso eu comecei o nosso bate-papo de hoje falando dos nossos diversos papéis, falando do quão importante é você saber aquilo que é relevante para você em todas as esferas da sua vida, em todas as dimensões da sua vida. E no seu trabalho também. No seu ambiente de trabalho, muitas vezes você acaba executando um volume muito grande de tarefas que nem está diretamente relacionado à missão da sua função. Aquilo que tem, na realidade, correlação com aquilo que é esperado de você enquanto profissional. Quando você entende qual é a sua bússola, qual é a sua identidade, você deu um grande passo em direção à gestão melhor da sua rotina. Você consegue, dessa maneira, entender de que forma você pode priorizar tudo aquilo que você deve fazer para fazer você feliz. Afinal de contas, a gente nasceu para ser feliz, né? A gente não nasceu só para dar resultado aleatoriamente. Precisamos sim dar resultados, mas de uma forma alinhada a tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Muitas vezes, quando a gente vai olhar para os diversos papéis que nós desempenhamos na vida, nós acabamos descobrindo que o nosso papel enquanto profissional, ele tem um percentual de ocupação do nosso tempo muito grande. E fica aí uma grande reflexão. O quão importante é você fazer aquilo que você ama e que esteja alinhado a todos os outros papéis que você desempenha na sua vida. Se você tiver um trabalho que não faz você feliz, a probabilidade de você se tornar uma pessoa esgotada, estressada, cheia de problemas e sem energia é muito grande. Então, o nosso bate-papo de hoje tem muito a ver com essa reflexão. O que é que eu devo fazer para que eu faça escolhas alinhadas com aquilo que é importante para mim? É claro que a gente não pode ignorar o cenário no qual a gente vive, mas é muito importante nós pensarmos que não dá para ter resultado se eu não tiver equilíbrio. Existem hoje alguns autores que já nos convidam para refletir sobre a igual importância de se buscar o equilíbrio. É tão importante buscar o equilíbrio quanto é importante gerir o meu tempo. Eu não consigo cuidar do meu tempo se eu não tiver equilíbrio. Talvez muitos de nós conheçam profissionais, assim como eu conheço também, que são aqueles profissionais que chegam na empresa muito cedo e saem do seu trabalho tarde da noite. Em geral, os líderes que têm esse tipo de atuação profissional acabam provocando nas suas equipes um volume de estresse muito grande. Na hora que o colaborador vai embora, ele se sente mal, inclusive, porque o líder dele ficou lá. Às vezes aparecem até algumas piadinhas, muito desagradáveis, por sinal, do tipo, está desmotivado, né? Está indo embora antes da hora. Quem está rindo junto comigo é porque já ouviu isso alguma vez, né? Ou várias vezes. Na verdade, dedicar um tempo muito grande ao meu trabalho não significa em momento algum que eu esteja sendo muito produtivo. Eu conheço, inclusive, alguns profissionais que ficam na empresa até tarde da noite, entretanto, começam a trabalhar de verdade lá pelas 16, 17 horas, quando as pessoas estão indo embora. E ainda dizem assim, é bom trabalhar nesse horário porque o telefone não toca. Ninguém me interrompe. E assim eu me sinto melhor. Se você for investigar esses profissionais mais de perto, é muito provável que você descubra que esses profissionais não têm encontrado sentido em outras esferas da sua vida. E isso não é bom para cada um, para nenhum de nós. Nós todos precisamos ser felizes profissionalmente, sim. Fazer aquilo que nós amamos é extremamente importante, mas também é extremamente importante nós encontrarmos sentido e felicidade em outras esferas da nossa vida. Isso que eu estou falando para vocês é bem legal, porque são dois autores de Harvard que têm dito isso ultimamente. Eles são Tony Schwartz e a Catherine McCarthy. Os dois têm um artigo bem interessante que diz o seguinte: todos nós temos diversas dimensões na nossa vida.
Nós olhamos para nós e nós vemos um corpo físico. Entretanto, nós temos que cuidar de todas as nossas outras dimensões para que nós sejamos capazes de ter o foco naquilo que realmente importa, para que nós sejamos capazes de ter o foco no ser humano como um todo. E eles dizem o seguinte: sim, nós temos uma dimensão física para cuidar, mas nós também temos uma dimensão mental que merece respeito e cuidado. Igualmente importantes são as nossas dimensões emocional e espiritual. E aqui, quando eu digo espiritual, pessoal, isso não tem a ver com nenhuma religião específica. Isso significa você encontrar alguma conexão espiritual que traga para você equilíbrio, que faça com que você se sinta bem durante o decorrer do seu dia. E aí, cada um de nós tem as suas crenças e cada um de nós vai buscar esse equilíbrio de uma forma diferente. Quando a gente começou o nosso bate-papo, eu falei para você: adoro andar de bicicleta. Isso me faz bem fisicamente. Isso me deixa feliz. Isso faz com que o meu estresse diminua. Mas eu tenho outras coisas bastante simples que podem ser feitas também. Não necessariamente você precisa sair andando de bicicleta por aí. O legal é que cada um de nós funciona de uma maneira diferente. E cada um de nós vai encontrar os seus mecanismos para chegar nesse equilíbrio. Cada um de nós pode encontrar os seus pequenos gatilhos que possam fazer com que você se sinta feliz e equilibrado no decorrer do seu dia. É claro que mentalmente nós precisamos fazer a mesma coisa, e no meu caso a música funciona muito bem. Quando eu digo para vocês que eu aprendi a tocar violão há 1 ano, esse aprender a tocar violão tem muito a ver com a busca pelo equilíbrio mental. Porque muitas vezes, por gostar muito daquilo que você faz enquanto profissão, você acaba dedicando um número de horas muito grande para isso, e chega um determinado momento em que você não consegue sequer ser produtivo mais. E se você não buscar uma forma de ter equilíbrio mental, a sua chance de ter uma boa produtividade acaba diminuindo. Portanto, cada um de nós pode encontrar formas simples para adquirir esse equilíbrio. Emocional é muito interessante. Nós temos hoje já conhecimento das nossas diversas inteligências. E dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes é difícil exercitar o equilíbrio emocional. Vocês concordam comigo? Existe um que é bem legal, eu adotei ultimamente, um elogio por dia. Elogiar as pessoas, buscar entender no outro aquilo que é bom, o positivo que o outro tem, faz com que você se sinta muito bem emocionalmente. E o seu equilíbrio acaba sendo atingido com muito mais facilidade. Quando eu digo equilíbrio espiritual, cada um de nós também tem a sua forma toda particular. E eu descobri uma coisa, ultimamente, que para mim foi uma novidade. Eu sempre fui uma pessoa bastante agitada. Quem me conhece mais de perto sabe que a minha mãe está procurando o botão onde me desliga desde o dia que eu nasci. Eu falei isso hoje, não falei, Carol? É verdade. Eu costumo ser ligada no 220. Entretanto, eu descobri que o exercício da meditação me faz muito bem. E nas primeiras vezes que alguém me propôs que eu fizesse meditação, eu ficava me imaginando tentando meditar. Silenciar a mente. Coisa fácil. Entretanto, aos poucos você vai descobrindo que a simples busca pela meditação, a simples busca por esvaziar a sua mente, faz com que você adquira um equilíbrio espiritual muito bom. E olha que interessante, a partir do momento que você consegue encontrar esses equilíbrios, você passa a gerir o seu tempo como consequência do equilíbrio. A gestão do tempo, ela deixa de ser aquilo que você está buscando e ela passa a ser uma consequência. A partir do momento que você entende a sua identidade, sabe aquilo que é importante para você e passa a usar isso como seu norte, você acaba encontrando tempo para fazer o restante das coisas. Eu vou pedir licença para vocês e vou fazer uma pergunta para a Sil. Posso, Sil? Eu sei que a Sil tem uma filha linda que eu amo. Depois que você foi mãe, Sil, foi mais fácil você encontrar tempo para fazer diversas coisas? Naturalmente, você acabou achando tempo ou não? É? Tem que achar? Tem? A importância da criança faz a gente dar conta. Sil, posso entender dessa maneira? Olha que interessante. Mais um papel na minha vida. Acabei de ser mãe. E agora eu consigo ter mais tempo do que eu tinha antes, que eu não tinha outro ser para cuidar. Não é? Eu acho que isso tem tudo a ver com encontrar o norte, com saber aquilo que dá sentido para a sua vida, com fazer coisas que efetivamente sejam importantes. Tudo aquilo que é importante para você acaba sendo priorizado.
Verdade é que quando algo não é importante para nós, nós deixamos de priorizar e passamos a postergar. Vamos falar um pouquinho de rotina de trabalho agora? Todos nós temos coisas que gostamos mais de fazer e coisas que gostamos menos de fazer. Independente da nossa função, fato é que tem coisa que é super legal. Estar aqui com vocês agora é super legal. Agora, preparar o dia de hoje envolve muitos detalhes, não necessariamente todos eles super legais. Então, nós temos coisas que gostamos mais e coisas que gostamos menos de fazer. O que a gente costuma fazer com as coisas que nós gostamos menos de fazer? Deixa para o último minuto. Vai para o fim da fila. E esse é um dos piores erros. Tudo aquilo que você gosta menos de fazer precisa ser feito antes, para você tirar isso logo da sua frente e poder dedicar mais tempo para aquilo que você gosta. E, no entanto, a gente vive fazendo ao contrário. Nós priorizamos aquilo que gostamos mais de fazer e deixamos aquilo que é chato para ser feito depois. E quando a gente vai fazer aquilo que é chato, a gente já está tão cansado que a gente não tem mais energia para lidar com isso. Esse é um dos problemas que nós costumamos encontrar quando fazemos a gestão da nossa rotina. Uma outra confusão muito grande que a gente faz é acreditar que tudo na nossa vida é urgente. Em geral, as pessoas que vêm pedir para nós já vêm assim, né? Olha, isso aqui é urgente, precisa ser entregue amanhã. Amanhã não, agora, já, nesse minuto. E nós, muitas vezes, nós temos dificuldade no nosso dia a dia, inclusive, para identificar aquilo que na minha vida é importante, aquilo que na minha vida é urgente e aquilo que é circunstancial. Vamos falar um pouquinho, então, de definição. Vamos entender isso um pouquinho mais de perto, né? Tudo aquilo que é importante na minha vida, necessariamente está alinhado com aquilo que eu acredito ser o meu papel e o norte que dá sentido para aquilo que eu faço. Por exemplo, quando eu disse para vocês que despender tempo com a família é algo muito importante, eu vi um monte de gente sorrindo e fazendo assim com a cabeça. Realmente, passar tempo com a família é algo muito importante e é algo que eu gosto muito de fazer. Algo importante, pessoal, em geral, é alguma coisa que está alinhada com aquilo que é o papel da sua vida ou da sua função e que tem prazo para ser feito. Tudo aquilo que é importante tem prazo. Se deixar de ter prazo, deixou de ser importante e passa a ser urgente. E o problema do urgente é que, se você não fizer no prazo, isso vai acarretar um problema. O tamanho da urgência, em geral, ela é diretamente proporcional ao tamanho do impacto que isso vai ter se não for executado. Sabe aquela coisa chata que a gente não gosta muito de fazer e deixa para o final do dia? A tendência dela se tornar urgente é muito grande, porque imprevistos acontecem. A gente já sabe que tem imprevisto. Entretanto, a gente não deixa tempo na agenda para imprevisto. A gente tem 8 horas úteis de trabalho, a gente vai lá e ocupa todas as 8 horas com alguma tarefa. Concorda que existe imprevisto? Aham. Só que, se eu não deixar um tempo previsto para realizar aquilo que pode acontecer, a minha chance de não conseguir trabalhar durante as 8 horas é muito grande. Por isso, eu preciso resolver as coisas enquanto elas ainda são importantes, e não depois que elas se tornaram urgentes. Mas a pior de todas elas, e que nos atrapalha muito mais, é aquilo que nós chamamos de circunstancial. Circunstancial é tudo aquilo que acontece de repente. Sabe aquelas interrupções que a gente tem às vezes no trabalho? Muitas vezes são ligações que a gente recebe e que temos receio de não atender ou de não ouvir para não sermos indelicados. Circunstancial é tudo aquilo que é importante para o outro e não necessariamente para você. Só que a gente tem uma dificuldade danada para dizer não. Sinto muito, eu não posso fazer isso. Ou eu até posso fazer isso, mas não neste momento. Em geral, a nossa delicadeza nos leva a abraçar tudo aquilo que é importante para o outro e passar isso na frente daquilo que é importante para nós. Como consequência, se torna ainda mais difícil ter uma boa gestão da nossa rotina. Saber identificar o norte, entender aquilo que é importante para você e priorizar de forma adequada, são coisas muito básicas, mas que nos ajudam muito a fazer uma melhor gestão da nossa rotina. E eu tenho uma novidade que não é boa, vocês querem saber?
tudo não terás. Eu não posso ter todas as coisas no mesmo grau de importância. Porque se todas elas tiverem o mesmo grau de importância, não há prioridade que resista. Eu preciso fazer escolhas. Eu posso ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Falei para vocês que eu comecei a tocar violão tem 1 ano, né? No mês de abril fez 1 ano. Eu tenho violão desde que eu tinha 19. E comecei agora faz 1 ano. O que isso significa? Isso não era importante para mim até então. Então eu não tinha priorizado, estava lá encostado num canto. Num dado momento, quando eu percebi que isso era importante para mim e que me poderia ajudar enquanto equilíbrio emocional, eu fui buscar. Ah, foi fácil? Não, foi um tremendo desafio. Porque eu trabalho numa área que me exige muito em termos de deslocamento, que me exige muito em termos de viagem, que me exige muito em termos de pesquisa. Então, quando eu decidi abraçar essa nova atividade e decidi que eu ia priorizar esse novo papel na minha vida, eu comecei a listar que requisitos eu precisaria contemplar para que eu fosse capaz de fazer aula de violão. Requisito número 1, eu tinha que encontrar um professor que fosse em domicílio. Eu não ia dar conta de me deslocar em São Paulo. Tinha que ser alguma coisa que no dia que eu estivesse em casa, pudesse acontecer. Olha que interessante, no dia que eu estivesse em casa. Isso significa que, além de ser algo em domicílio, teria que estar amarrado à flexibilidade de um profissional que pudesse mudar de agenda junto comigo. Encontrei a pessoa e comecei a fazer as aulas. O que é que teria acontecido comigo se eu tivesse feito uma matrícula numa escola qualquer? O que vocês acham? Ia rolar? Não? Então, vocês estão me dizendo que a gente, de vez em quando, se sabota, né? Ao invés da gente procurar aquilo que a gente é capaz de planejar e executar, às vezes, nós mesmos dificultamos as coisas, tornando difícil alcançar aquilo que a gente deseja, porque a gente não toma tempo fazendo um planejamento adequado para chegar no resultado. Olha quanta coisa simples a gente já conseguiu amarrar e que pode nos ajudar a ter uma melhor gestão da nossa rotina. Ok, se algo estiver alinhado com aquilo que é o meu norte, que dá sentido para aquilo que é importante para mim, se eu decidir priorizar aquilo que eu quero fazer, porque é importante para mim, eu tenho condições, então, de desenhar um planejamento para chegar no resultado. E detalhe, eu não vou deixar nada circunstancial que não seja importante para mim entrar na minha frente. Sabe aquele colega que vem reclamar da vida na sua mesa, que brigou com o chefe? Sabe aquele? Isso é circunstancial. Não é indelicado você dizer para ele que esse não é o melhor momento para ele te contar isso. Ofereça-se para tomar café com ele num outro momento e aproveite o seu tempo com aquilo que é importante para você. Porque se você não fizer isso, a sua tarefa em algum momento vai se tornar algo urgente, que não vai mais ter prazo para ser realizado. E aí, como consequência, você vai trabalhar mais horas, você vai se sentir mais desgastado e não vai conseguir ter a mesma gestão da rotina que você poderia ter para usar mais tempo para dedicar, por exemplo, para os seus amigos, para a sua família, para aquele esporte que você quer praticar e assim sucessivamente. Pensando em método, né? Falar, talvez não nos ajude. Mas pensando em método, eu gosto muito da metodologia do Christian Barbosa, que fala sobre a tríade do tempo. Ele diz assim, para que a gente consiga gerir bem a nossa rotina, é importante, primeiro, entender qual é a sua identidade, ou seja, aquilo que dá sentido para o seu tempo, dentro de todos os papéis que você executa na sua vida. E para isso, pessoal, é importante fazer um exercício essencial que a maior parte de nós não faz. Isso é escrever uma missão para a sua vida. Dá trabalho isso, né? Escrever uma missão para a sua vida significa parar para pensar no propósito da sua existência. Olha que coisa profunda isso. Parece difícil demais, né? Mas quer ver que coisa simples? Vou falar de mim. Vou dar um pouquinho de exemplos pessoais para que você possa, talvez, tentar buscar os seus próprios. Eu acredito que eu tenha vindo para esse planeta com uma missão pessoal. E eu entendo que a minha missão seja interferir de
forma positiva na vida de outras pessoas, ajudando outras pessoas a descobrir as suas potencialidades. Ou seja, se eu conseguir plantar uma sementinha em alguém, mostrando para essa pessoa que a vida dela pode ter sentido e que ela tem potencial para realizar o que ela quiser, eu sou feliz. É isso que eu acredito para mim. Aí, quando eu fui buscar uma profissão alinhada com aquilo que eu quero. Eu fui trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, porque isso me permite exercitar aquilo que eu acho que é a minha missão de vida também no meu trabalho. Portanto, meu trabalho perdeu o peso, porque ele é algo alinhado com a minha missão de vida, é algo que eu gosto de fazer. Quando você tiver clareza daquilo que é importante para você e tiver conseguido escrever uma missão de vida para você, próximo passo, estabeleça metas claras, delineadas, de preferência com prazo para acontecer. Se você sonha alguma coisa e não coloca uma data para esse sonho acontecer, você não vai se planejar para chegar lá. E aí sonho sem data é só sonho, que graça tem se não vira realidade? Quando você conhece a sua identidade, a sua missão de vida e estabelece as metas, se torna muito mais fácil você fazer um planejamento para que você consiga chegar lá. E quando eu falo planejamento, algumas pessoas se arrepiam, né? Planejar parece que exige sofisticação, software de ponta. E, na verdade, não é nada disso. Planejar significa dedicar um tempo para você pensar em cada passo que você precisa dar para você chegar aonde você deseja. Simples assim. Usando o software ou papel de pão, basta que você dedique um tempo para o planejamento. Só que a gente é tão cobrado por fazer as coisas melhor e mais rápido, que a gente acaba, às vezes, com a falsa sensação de que fazer planejamento é perda de tempo. Aí a gente deixa o planejamento de lado. A gente arregaça as mangas e sai fazendo, porque a gente quer ver a coisa pronta dando resultado. E aí o risco de retrabalho é muito grande. Metas claras, planejamento delineado, se organize para chegar no resultado. Existem estatísticas que mostram para a gente que uma das coisas que mais rouba o nosso tempo é procurar coisas que a gente não sabe aonde está. E nos dias atuais, procurar coisas que a gente não sabe onde está, não é só no armário e na gaveta, é no computador também. Às vezes o nosso computador vira uma baderna. A gente tem aquele monte de arquivo que a gente não faz a menor ideia onde a gente colocou. As pastas que tem no computador são 259. Quando eu olho para o monitor, ele parece um mosaico, de tanto quadradinho de arquivo que tem lá. É meu, né? Estou me vendo nessa história, adorei. Existem algumas indicações, e o Christian Barbosa diz para a gente o seguinte: organize as suas pastas de acordo com os seus papéis, ou de acordo com as funções que você executa. Não deixe arquivo solto. Coloque os arquivos dentro dessas pastas, ainda que sejam pastas físicas ou eletrônicas. E procura não ter muitos níveis de pasta, sabe? Você vai entrando de uma pasta, te joga na outra, que te joga na outra, que te joga na outra. Daqui a pouco você tem a sensação que você está perdido, sei lá eu aonde, no buraco daquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? E hoje em dia as coisas já melhoraram muito tecnologicamente. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar assim, nesse mundo tecnológico, a gente escrevia os nomes dos arquivos desse tamaninho, tudo pequenininho, abreviado. Era ARC, não era? ARC, PAST, CLI. Meu Deus! E para lembrar o que era ARC, PAST, CLI? Hoje não, os arquivos eles podem ter nomes mais extensos. E se você detalhar melhor o nome dos seus arquivos, você vai demorar menos tempo para recuperá-lo. As estatísticas mostram para nós que o brasileiro investe, em média, 3 horas tentando localizar coisas todos os dias que ele não sabe aonde está. Quantas horas úteis tem o dia mesmo? 8, né? 3 eu gastei tentando recuperar coisas que eu não sei onde está. 1h30, em geral, nós brasileiros gastamos batendo o olho na nossa caixa de entrada de e-mail. E eu não estou dizendo resolvendo coisas. Eu estou dizendo batendo o olho, porque aquele pop-up fica abrindo, sabe? Chegou mensagem, tem mensagem para você. E aí você fica olhando aquele pop-up, ou então você vai na caixa de e-mail só para dar uma olhadinha, e de repente você se distrai, de repente você vai para outro lugar, e de repente, o que eu estava fazendo mesmo? Falta foco.
Foco é uma outra coisa muito importante para que a gente não desperdice horas muito preciosas do nosso dia. Vejam, se você conseguir fazer isso, saia para executar e seja feliz, porque você merece. Não sabote a você mesmo. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente vai postergando tudo aquilo que pode nos fazer feliz. Eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa nova. Eu vou ser feliz quando eu trocar de carro. Eu vou ser feliz quando eu for promovido. Poxa, por que você não decide ser feliz, tipo, agora? Exatamente agora. Busque um pouco mais de organização para que você tenha mais tempo para dedicar para você. Simples assim. Para que sobre um pouquinho mais de tempo para você fazer aquilo que você gosta. E aquilo que você gosta pode ser milhões de coisas diferentes. Mas são coisas que te permitem dedicar um pouco de tempo para você. Eu vou dizer uma coisa muito importante. Ter uma boa gestão da rotina é simples, mas ser simples não significa não dar trabalho. Ser simples não significa que você não precise se reorganizar. E ao reorganizar as coisas, eu preciso pensar que dentro dessa minha nova gestão da rotina, eu preciso gastar 70% do meu tempo, todos os dias, com aquilo que é importante para mim. Se eu gastar 70% do meu tempo com tudo aquilo que é importante, e vamos resgatar o que dissemos anteriormente, importante é tudo aquilo que está diretamente alinhado à sua missão de vida ou aos seus papéis. Se nós estivermos nos referindo ao mundo organizacional, importante para você é tudo aquilo que está diretamente relacionado às suas metas dentro da organização. Se você dedicar 70% do seu tempo a isso, ainda sobra para você 20% para resolver coisas urgentes. Porque as coisas urgentes acontecem, sim. E mesmo assim, você ainda tem 10% para aquilo que é circunstancial. Circunstancial é aquele paraquedas que chega no meio do dia, cai no seu colo, e você precisa ajudar a resolver. Dá para fazer isso, e isso é uma possibilidade real. Nós somos capazes, sim, de dar conta do recado, trabalhando dessa maneira. Entretanto, é necessário que você identifique quais são as armadilhas com as quais você tem lidado todos os dias. E a gente escolheu uma imagem que tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Muitas das armadilhas que levam o nosso tempo embora hoje, elas estão ligadas a esse volume de informações e tecnologia que nos rodeiam. Muitos de nós, no final do dia, têm a sensação que trabalharam, mas aí você olha a sua caixa de e-mail e tem 264 ainda para dar conta. Né? Muitos deles não têm nada a ver com você. Tem algumas dicas que são muito básicas, e talvez até você fique um pouco bravo comigo nesse momento. Mas a primeira dica que eu dou para você é: olhe seu e-mail em horários determinados. Tem horário para fazer isso. Eu leio e-mail 3 vezes por dia. Só 3 vezes por dia? Só 3 vezes por dia. Eu leio e-mail no comecinho da manhã, quando eu chego no trabalho. Eu leio e-mail depois, logo que eu volto do almoço. E, por último, antes de ir embora do meu trabalho. E, fora isso, eu não olho. E as pessoas com quem eu trabalho e que me conhecem mais de perto já sabem disso. Poxa, mas isso não dá confusão? Porque todo mundo manda e-mail o dia inteiro. Manda, todo mundo manda e-mail o dia inteiro. Mas a gente precisa ser mais inteligente, a gente precisa fazer combinados com as pessoas. E-mail hoje virou batata quente. Você escreve e-mail da Sandy, agora não está mais comigo. Agora está com ele. Agora o problema não é mais meu, ele resolve. E a gente está tão inserido nessa realidade que a gente não para refletir o que pode fazer para melhorar. A gente embarca nessa onda do send e a gente assume a responsabilidade por fazer aquilo. Muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, o colega está na mesa de trás. Ao invés de você levantar para resolver alguma coisa com ele, você manda e-mail. Pior, você manda e-mail e copia 254 pessoas, que não tem nada a ver com o assunto. Você acabou de roubar o tempo de 254 pessoas que não estavam diretamente envolvidas naquilo e que agora vão ter que investir tempo para ler e também para fofocar. Porque aí, aí a gente vai saber o que está acontecendo com todo mundo, tem mais assunto, vai no café. E nós precisamos definitivamente mudar de hábito com relação a isso.
Essa talvez seja uma das coisas mais complexas nos ambientes organizacionais nos dias de hoje, porque muitos de nós têm milhões de justificativas para olhar seu e-mail o dia inteiro. No entanto, eu afirmo com a mais absoluta tranquilidade que se você olha seu e-mail o dia inteiro, alguma coisa está errada, porque você não está conseguindo produzir naquilo que você precisaria. Mas aqui a gente tem um problema, sabe? A gente não confia muito. Então, a gente documenta tudo. A gente manda tudo por e-mail, sabe? Vai que, né? Tem que documentar. Aí eu vou dizer uma outra coisa que é extremamente importante. Se você tiver esse tipo de cenário ao seu redor, o problema não é a gestão da rotina, é confiança e responsabilidade. Porque se as pessoas não confiam umas nas outras e precisam documentar tudo o que acontece, então o problema não é a tecnologia, muito menos o e-mail. Ou seja, esse cenário existe, está aí à nossa disposição e nós devemos usar a tecnologia. Eu sou uma pessoa super adepta de tecnologia, mas isso precisa ser a nosso favor. Não adianta usar tudo isso para nos boicotar. E a gente precisa também, além de identificar armadilhas, fazer uma coisa que não é assim tão fácil. É necessário mudar de hábitos. E quando a gente fala em mudança de hábito, isso é um pouco complexo. Porque, às vezes, nós temos um determinado hábito e sequer sabemos o porquê. Tem coisas que a gente faz porque faz. Mas, em geral, os nossos hábitos, sendo eles saudáveis ou não, eles muitas vezes estão relacionados a uma determinada deixa que acontece e que provoca a execução de algo que recebe o nome de rotina, que eu faço porque estou em busca de algum tipo de recompensa. Eu vou mencionar um hábito que não é um hábito saudável, mas que é muito comum, hoje já menos comum. Mas muitos têm o hábito de fumar. Por que a gente fuma? A gente fuma porque alguma deixa me convidou para executar essa rotina de fumar, porque eu estou buscando algum tipo de recompensa. Eu estou nervoso, é a deixa. Eu saio para fumar, é a rotina. A recompensa é que eu estou buscando relaxar. Quer ver outra? Às vezes nós temos profissionais que convivem conosco no ambiente de trabalho, que não são pessoas com quem a gente tem muita afinidade. A gente sabe que quando aquela pessoa vem, é porque algum pepino aconteceu. Aí toda vez que aquela pessoa vem na sua direção, é a deixa. Aí você executa uma rotina que é convida o colega para tomar café para fugir dele. Que tipo de recompensa você está querendo buscar? Fugir do indivíduo que te provoca essa sensação. Então veja, quando você identifica esse ciclo que recebe o nome de loop do hábito, se torna muito mais fácil você mudar de hábito. Você pode substituir, por exemplo, o tipo de rotina que você faz em busca de uma recompensa. Por que ao invés de fumar não toma um copo d'água? Você está trocando a rotina e está buscando alguma recompensa que possa te trazer algum prazer, alguma satisfação, algo que seja bom para você. Quando você consegue fazer essa identificação, a mudança de hábito ela ainda será um desafio, mas ela é menos difícil de se alcançar, ela é menos difícil de executar. E por fim, agora que a gente já está terminando o nosso tempo, eu gostaria de dar uma dica para você que eu considero extremamente preciosa e que vem de um livrinho que eu li que fala sobre o café com eficiência. Esse livro conta uma história tão legal que toda vez que eu tenho oportunidade eu compartilho. Nesse livro, conta-se a história de um executivo que, assim como muitos de nós, vivia super envolvido com o seu trabalho e era um profissional muito bom. Muito bom, inclusive, porque ele se relacionava muito bem com as pessoas, ele entendia os seres humanos que estavam ao seu redor, tinha uma família muito legal, era casado, tinha um filho lindo, acompanhava as atividades do filho na escola. E, de repente, esse profissional começa a ser promovido. À medida em que ele vai sendo promovido, ele vai se ocupando cada vez mais e mais. E o tempo que ele tinha disponível para a família dele, por exemplo, vai diminuindo. Num determinado momento, esse profissional ele é convidado a mudar de cidade e assumir a responsabilidade por uma outra unidade da sua organização. E como ele era casado, ele vai conversar com a sua esposa, que também trabalhava. Mas a esposa entende, junto com ele, que essa mudança seria muito importante para o marido. E eles decidem, então, mudar de cidade. Dessa forma, a esposa sai do seu trabalho e se muda junto com o marido e com a criança. Chegando na nova cidade, ele se envolve cada vez mais, porque, afinal de contas, era uma nova unidade de negócios sobre a qual ele tinha responsabilidade. E, com isso, ele começa
começa a ficar mais e mais, até mais tarde, na empresa cada dia. E começa a dedicar menos e menos tempo para a sua família. E começa a olhar menos para os profissionais ao seu redor. E começa a abraçar mais tarefas. Chega um determinado momento que até a relação pessoal dele com a esposa é colocada em risco. Quando a empresa percebe esse cenário, ela traz uma pessoa que tem o apelido carinhoso de professor para conversar com ele. E esse professor chega na empresa, se apresenta e diz para ele: vamos tomar um café? Ele acha meio estranho, com tanta coisa para fazer, esse maluco vem aqui, me convida para tomar um café, mas enfim, foi a empresa que mandou, né? Então ele sai e vai tomar o café fora da empresa junto com esse professor. E esse professor discute com ele ideias bem interessantes, como, por exemplo, pare e olhe para as pessoas ao seu redor. Observe aquilo que está acontecendo. Quando você começar a dedicar tempo para as pessoas que estão ao seu redor, você vai conhecê-las melhor, vai conseguir entendê-las melhor e aproveitar melhor o potencial dessas pessoas. Como consequência, você vai executar menos e vai auxiliar mais os outros para que as outras pessoas sejam felizes como você e alcancem resultados. Uma vez feito isso, interfira de forma positiva. Quando você para e observa o ambiente ao seu redor, você consegue entender aonde você pode agir para ajudar o outro. E, como consequência, a produtividade do time melhora também. E quando você descobrir que isso funciona, compartilhe com outras pessoas, porque assim outros terão a oportunidade de agir como você. Ou seja, parar faz todo sentido. Observar faz mais sentido ainda. Ao invés de fazer, analise aquilo que está acontecendo ao seu redor. Dedique tempo para planejar. E com certeza você vai conseguir um bom resultado. Sobretudo se esse resultado estiver alinhado com a sua missão de vida e com aquilo que você quer para você. Essas e outras dicas, pessoal, vocês encontram aí nessa literatura que está disponível não só eletronicamente, mas nas nossas queridas e antigas livrarias também. E foi dessa literatura que a gente trouxe um pouco dessas dicas para compartilhar com vocês. Eu tenho uma dúvida, esse material fica disponível na internet para as pessoas poderem baixar depois o PDF? Ótimo, assim quem está acompanhando a gente também tem acesso aos arquivos e acho que todos nós que estamos aqui depois podemos acessar o aplicativo para pegar essa apresentação que vai ficar disponível para vocês na internet então, pessoal. Eu quero terminar esse nosso bate-papo com uma frase que eu gosto muito do Leonardo da Vinci. Ele dizia assim: simplicidade é a mais alta forma de sofisticação. Ao invés de a gente ficar buscando fórmulas mirabolantes para gerir melhor o nosso tempo, vamos olhar um pouco mais para nós mesmos e para aquilo que é importante para cada um de nós. Vamos cuidar do nosso equilíbrio e vamos fazer algo que realmente seja apaixonante para cada um de nós. Assim, o nosso resultado, como consequência, vai ser maior. Posso perguntar para vocês, quem é esse personagem? O Snoopy, todo mundo sabe o nome dele? Olha que interessante. Esse personagem é desenhado com uma linha. A simplicidade de uma linha é capaz de comunicar para pessoas do mundo inteiro quem é esse personagem. Ou seja, não é preciso ser sofisticado para ter resultado. Quanto mais simples, melhor. E muitas vezes, menos é muito mais. Eu acho que é um pouco desse convite que a gente quer fazer para vocês. E é assim que eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto de vocês. Agradeço mais uma vez a iniciativa da Unibrad. E tomara que a gente consiga continuar compartilhando sempre, né? Michele, estamos abertos para as perguntas. Que ótimo, Flora. Muito bom, obrigada. Sou eu quem agradece, Com certeza, Michele. agora a gente começa a repensar em produtividade e gestão da rotina, colocando aí autoconhecimento, equilíbrio, felicidade e as coisas que a gente gosta. E nós temos, sim, perguntas. Eu quero agradecer antes, né, a presença de quem está aqui no Espaço Next, a sua presença, a sua participação online, que também foi muito importante. Nós tivemos mais de 3.000 acessos essa noite. Lindo, muito obrigada. Muito bom, Michele. obrigada. E temos algumas perguntas. Algumas perguntas dos nossos internautas. A primeira é do Humberto, de Jundiaí, e ele pergunta: Flora, é comum a gente dedicar menos tempo ao que mais gosta por sentirmos culpa de ter prazer? Muito obrigada, Humberto. Excelente pergunta dele. Humberto, é comum a gente fazer isso, sim.
Infelizmente, essa é uma realidade que todos nós podemos já ter experimentado um dia. Durante muito tempo, nós acreditamos que aquilo que é trabalho é pesado. Então, a gente não se sentia com direito de ter prazer, né? O Mário Sérgio Cortella, ele faz uma reflexão bem interessante, ele vai pesquisar a origem da palavra trabalho. Trabalho vem de uma palavra que diz tripales. Tripales, na verdade, é um aparelho de tortura que era colocado no pescoço dos escravos. Então, a própria origem da palavra nos remetia a alguma coisa de tortura, alguma coisa dura, pesada. E como todos nós queremos ser profissionais bem colocados no mercado, era comum, inclusive, a gente não falar de felicidade nas organizações. Felizmente, esse cenário mudou. Felizmente, Humberto, hoje a gente já pode falar de felicidade sem sentir culpa. Ser feliz é muito bom e a gente deve buscar isso. Isso sim, obrigada. Bacana. A próxima pergunta é do André, de Indaiatuba, e ele pergunta: uma sociedade capitalista que exige melhores resultados nos priva de certas realizações, sonhos e prioridades. Ao assumir uma nova postura diante desse quadro, valorizando atitudes e não coisas e números, podemos sofrer preconceito de nossos pares? Como fazê-los aceitar ou respeitar nossa mudança de comportamento? Muito obrigada pela pergunta, excelente, adorei. Parece que a gente está com o pessoal do interior aí em contato com a gente, estou adorando, muito obrigada, viu? Bem, a gente tinha uma frase na apresentação, e essa frase é do Gandhi, ele dizia assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. É muito difícil a gente assumir a responsabilidade por aquilo que precisa mudar. E não é fácil fazer isso. Muitas vezes a gente cai na cilada de culpar o outro por aquilo que nós estamos fazendo. Sim, a sociedade é capitalista, sim, nós precisamos dar resultado, e sim, a gente pode gostar de dinheiro, por que não? Isso faz com que a gente possa ter tantas realizações. Mas isso não significa necessariamente que a gente tenha que viver num mundo totalmente paralelo para buscar coisas que são importantes para nós. Eu acredito que o simples fato de assumir a responsabilidade pelas mudanças que a gente quer ver, automaticamente acaba fazendo com que os nossos pares nos vejam também de uma forma diferente. Espero que tenha respondido. Obrigada. O Rafael, de Guarulhos, diz: boa noite, Flora. Eu sou de São Paulo, resido em Guarulhos e trabalho cerca de 10 horas por dia, mas não consigo ser produtivo em todo esse tempo. Devo rever minha ocupação dentro da empresa ou pode ser apenas falta de tempo? Obrigada. Muito obrigada, Rafael. Muito boa noite para você também. Muitos de nós trabalham muitas horas e não somos produtivos em todas elas. Não sei se na realidade você deveria rever a sua ocupação, Rafael, mas eu faço um convite para você. Faça pequenas pausas durante essas 10 horas. Às vezes, nós trabalhamos 10 horas sem parar. E a verdade é que nenhum de nós consegue ser produtivo 10 horas na mesma velocidade, com a mesma produtividade, sem parar. Pequenas paradas, um simples esticar de corpo, sair do seu local, tomar um café, isso pode te ajudar muito na produtividade. E se eu não estiver enganado, o Rafael mencionou que trabalha 10 horas, mas ele não disse que está triste com isso, né? Não menciona. Então, eu acredito que o Rafael gosta muito daquilo que ele faz. As pequenas paradas, nesse caso, podem ajudar bastante, então, Rafael. Temos uma pergunta também da Rosana, de São Paulo. E ela diz: Flora, reflito diariamente como administrar meu tempo e produtividade de forma equilibrada. Há momentos que consigo fazer com tranquilidade. Entretanto, essa nossa rotina frenética, às vezes, eu perco um pouco na paciência. O que fazer nessas horas? Nas horas em que perde a paciência? Desculpa, repete. É Rosana, não é? É Rosana, isso, de São Paulo. Rosana, muito obrigada. Fico super feliz de saber que você já está em busca de conseguir fazer a melhor gestão da rotina. E perder a paciência é normal. O que eu recomendo é perca a paciência, mas não perca o foco. Muito bom. Então, agradecemos novamente a participação de vocês via internet, os acessos que tivemos no Brasil, mas também tivemos acessos nos Estados Unidos. Muito obrigada. E a todos os presentes também. Nós nos encontramos no próximo Momento Next, então fiquem ligados. Vocês vão ver aí no aplicativo, no Momento Next, quando teremos o próximo encontro, e também poderão ter acesso a esse momento que tivemos aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite. Michele, obrigada, viu? Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E quem tiver pergunta, pessoal, eu estou por aqui, tá bom? Vamos compartilhar. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite.